conosco deste culto online, você pôde cantar e declarar, porque só o Senhor é Deus. Ele é o único e Ele tem que ser único em nossa vida. E sem perca de tempo, eu quero, em nome de Jesus Cristo, estar aqui demonstrando a alegria de poder estar mais uma vez participando deste culto maravilhoso, onde podemos sentir a presença de Deus. Deus se encontra presente no nosso meio. Amém? E eu quero pedir que os irmãos estejam meditando comigo no livro de Daniel, capítulo 6. Estaremos lendo alguns versículos, quando a palavra nos mostra o tema Daniel na cova dos leões. É uma palavra bem conhecida, mas Deus tem algo novo para nós nesta noite. Diz assim, a palavra de Deus, a partir do versículo 3, amém? Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os presidentes e prefeitos, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Até aí, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero dizer que antes de eu começar a falar sobre Daniel na cova dos leões, eu tenho que fazer algumas apresentações, e isto é importante, porque o nome Daniel, ele significa Deus é meu juízo. Durante o cativeiro babilônico, 70 anos de duração que durou o cativeiro, esse Daniel, ele foi levado entre os jovens, alguns jovens da linhagem real, alguns jovens perfeitos, alguns jovens que eram ali, que não tinha defeito físico, que falava bem, que era sábio lá em Jerusalém. No cativeiro para a Babilônia, Daniel foi um dos que foi ali levado para a Babilônia. E aconteceu então que durante esse período, nós vamos ver que muitas coisas aconteceu para que Daniel desistisse, para que Daniel, ele realmente abandonasse a fé, abandonasse aquilo pela qual ele foi ensinado, que era em adorar a Deus, que era em dar lugar a Deus em primeiro lugar. E aí aconteceu então que Daniel, nesse capítulo 1, quando foi levado, eles passaram então por momentos de dificuldades ali, porque o rei, Nabucodonosor, ele sitiou a cidade e então levou estes jovens para o reinado babilônico. Jovens que não tinham defeitos, que eram de boa estrutura, que boa aparência, que falava bem, que era sábio, que tinha conhecimento da ciência. Então Daniel estava entre estes, juntamente com alguns outros dos seus companheiros. E no capítulo 2,
Daniel é confrontado com um decreto do rei quando mandou exterminar os sábios ali do seu reinado. Por quê? Porque ele estava levantando contra os homens de Deus, levantando contra o ministério daqueles que foram para ali para poder adorar a Deus, mesmo em situações complicadas, mesmo em circunstâncias adversas, eles permaneceram firmes. E quando então chegou lá na Babilônia, chegou lá no reinado de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor então determinou para que o alimento daqueles jovens fosse ali servido à porção certa, na medida certa, né? A Bíblia não fala, mas possivelmente até nutricionista tinha para acompanhar a alimentação deles. E então Daniel, como tinha o espírito excelente em sua vida, ele decidiu a não contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu a não estar se contaminando com aquilo que era algo saboroso para a carne, algo que trazia fruto para a sua carne, mas não trazia benefício nenhum diante de Deus, porque era algo que poderia lhe trazer grandeza, porque ele poderia se alimentar, ele poderia se tornar musculoso, forte, bem aparentado fisicamente, mas se não tivesse a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, de nada adiantaria para Daniel. E Daniel então permaneceu juntamente com os seus amigos, seus companheiros que ali estavam com ele. Eles firmaram um propósito diante de Deus de não se contaminarem. E eles permaneceram então, não se contaminando, e aconteceu, né? Já no capítulo 3, Daniel se encontra em situação complicada de novo com os seus companheiros. Pois Nabucodonosor fez uma estátua em sua loucura. Ele já conhecia, já sabia que o Deus de Daniel, juntamente com seus companheiros, era o Deus verdadeiro e único. Ele já tinha determinado isso, ele já tinha falado. E ele então, na sua loucura, quando fez ali esta estátua, fez este Deus para que fosse adorado por todo o reino da Babilônia, aconteceu então que mais uma vez Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar, que era ali os seus companheiros, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E Daniel permaneceu fiel juntamente com seus companheiros. Daniel disse: nós não vamos adorar a nenhum outro que é colocado no lugar de Deus, porque Deus, Ele é único, o Deus a qual nós conhecemos, o Deus vivo, forte e poderoso, aquele que nos livrou das mãos de Faraó, aquele que nos tirou, que tem nos sustentado durante todo este tempo. E nós vamos permanecer firme, aconteça o que acontecer. Então Daniel tinha consigo 3 amigos que ajudavam a ele a permanecer, e eram jovens, eram bonitos, eram fortes, eram sábios, inteligentes, eram pessoas que o rei estava tratando para poder estar então colocando sobre o seu reino. O rei estava analisando, estava observando cada um deles. E Daniel, como tinha o espírito excelente, Daniel foi escolhido, já estava sendo ali quase que nomeado, né, a um dos príncipes, um dos 3 príncipes. Ali ele já tinha sido nomeado a príncipe sobre o comando de todo o reino da Babilônia. E Daniel, então, com a sua permanência no Senhor, no capítulo 4, Nabucodonosor, ele novamente interpreta ali Daniel, né, no sonho que Nabucodonosor ele teve. Ele começa então a interpretar o sonho de Nabucodonosor, onde a palavra nos mostra que era um sonho, que uma interpretação pesada, e como os sábios que
Nabucodonosor chamou para poder estar dando ali a interpretação. Eles não conseguiam dar a interpretação. Nabucodonosor então mandou que exterminasse os sábios ali daquele seu reino, e entre eles estava Daniel. E então o Senhor, lá que era o comandante, começou a procurar Daniel para poder então exterminar ele juntamente com seus amigos. Mas aconteceu que Daniel, ele disse, olha, quando ele procurou aquele que estava à sua procura, e disse para ele, olha, eu quero que você me coloque diante do rei, para que assim eu possa interpretar para ele em nome do nosso Deus, o Deus que pode revelar a tudo a todos, que eu possa então interpretar o sonho, e então pare com a matança dos sábios do reino da Babilônia. E assim aconteceu. Quando ele foi colocado diante do rei, ele interpretou o sonho do rei, dizendo que Nabucodonosor se tornaria como um animal, ele vegetaria, ele estaria comendo grama, capim, ele estaria nos campos juntos com os animais. E assim aconteceu. No capítulo de número 5, nós vemos que Daniel, ele é ali colocado também, quando o rei, ele dá um banquete e começa a colocar os utensílios que foram tragos de Jerusalém, que eram da casa de Deus. Eles começam então a pegar os utensílios, retirou ali os utensílios de onde estava, pediu para que fossem limpos e colocou então para servir ali em um banquete em que não era compatível com as coisas sagradas de Deus. E então era como se fosse uma abominação a Deus, aos utensílios da casa de Deus. E quando eles estavam então ali alimentando com esses utensílios, aconteceu que uma mão apareceu escrevendo na parede do palácio, e precisava então de alguém para poder novamente interpretar o que estava sendo escrito, decifrar aquilo que foi escrito. E aconteceu que novamente, quando os sábios não puderam ler as escrituras, o rei, ele perturbou o seu coração e mandou matar os sábios novamente. E houve uma intervenção da rainha. Quando ela chegou, interviu, e ela disse, ela lembrou de Daniel, ela via os feitos de Daniel, ela via que Daniel, ele tinha um compromisso com Deus, ele era fiel com o seu Deus, e o seu Deus tinha dado para o pai deste rei várias interpretações de sonhos, de momentos, de circunstâncias em que aconteceram, do jeito que ele falou. E ela disse para o rei, capítulo 5, versículo 11, diz assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. A permanência de Daniel em estar firmados na palavra de Deus, firmados naquilo que ele foi ensinado,
preparado, e então agora precisava viver esse momento, porque ele era servo do Deus Altíssimo, e em todas as circunstâncias que ele havia vivido, em nenhuma delas ele pulou fora. Ele permaneceu firme, acreditando que Deus estaria com ele, dando para ele o escape, juntamente com seus companheiros. Mas se assim não fosse, se acontecesse de outra maneira, é porque Deus também haveria de permitir que acontecesse de outra maneira. E então Daniel, permanecendo, Daniel foi chamado novamente para poder interpretar aquela frase que foi escrita ali na parede. E assim Daniel fez e recebeu, como o rei tinha prometido de dar ali uma posição, de dar ali presentes, vestes bonitas de púrpura. Então Daniel, ele não quis, quando foi chamado, quando foi colocado diante do rei, Daniel disse para o rei: os teus presentes você pode distribuir para quem você quiser, porque eu não quero, eu quero apenas cumprir o que Deus me colocou neste lugar. Então você que está nos assistindo nessa noite, você que é jovem, forte, você que tem o conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma no livro de Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, você que tem o princípio da sabedoria, você que quer ser um potencial nas mãos de Deus, assim como Daniel, e juntamente com seus companheiros, eles foram os escolhidos ali, levados para a Babilônia, mas permaneceram firmes na presença do Senhor. Você precisa estar, aleluia, buscando ter sim um Espírito excelente em sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. E então chegamos no capítulo 6. Depois que Daniel recebeu as suas honras, depois que Daniel recebeu os seus presentes, porque a palavra do rei não pode voltar atrás. E o rei tinha falado, tinha afirmado que aquele que desse a interpretação, aquele sábio, receberia aquelas honras e seria colocado ali como o terceiro dominador do seu reino. Estaria apenas abaixo dele e da rainha. Ele era o terceiro dominador em todo o reino babilônico. Daniel então cresceu como homem, como posição, e Daniel permanecendo fiel a Deus. Daniel então como o terceiro homem de autoridade ali naquele reino. Os seus companheiros, aqueles que faziam parte da administração do reinado, aqueles que eram considerados governadores, prefeitos, presidentes, aqueles que eram secretários, todos aqueles que participavam do governo do reino da Babilônia, que tinha autoridade sobre aquele reino, eles então começaram a observar Daniel e viram que Daniel tinha algo diferente e que Daniel estava então em uma posição de destaque sobre todos aqueles que estavam ali somente abaixo do rei e da rainha. Então a autoridade dele era quase que total. Eles então se levantaram e disseram: temos que nos levantar contra este homem para poder estar desfazendo tudo aquilo que ele conseguiu, que ele conquistou. Nós com inveja levantamos uma calúnia, vamos mentir para o rei e vamos fazer com que ele faça um decreto. E fizeram assim, se reuniram ocultamente, sem a presença do principal ali, presidente, que era Daniel. Se reuniram, combinaram e foram até o rei. E chegaram diante do rei e disseram para o rei: olha, rei,
todos os presidentes, os prefeitos, os secretários, os governadores, os príncipes, se eles colocaram todos, é porque possivelmente Daniel estava no meio. Mas o rei então não se preocupou em saber quem eram os representantes que estavam ali. O rei, quando viu todos aqueles príncipes, governadores, querendo então levantar aquele decreto, que o rei assinasse aquele decreto, que era um decreto que porventura, aos olhos humanos para o rei, era interessante. Por quê? Porque eles iriam trazer ali a todos quanto tivessem alguma necessidade, que chegassem e fizessem o pedido exclusivamente ao rei. Não poderia fazer em nenhuma outra circunstância a qualquer outra pessoa ou a qualquer outro Deus. E então o rei, na sua posição, achou-se interessante, e ele então assinou aquele decreto. Ele selou o decreto ali, não importando com quem estava de acordo com aquele decreto. E eu sei que Daniel não estava nessa reunião. Foi uma calúnia que levantaram, foram um modo de perseguir ali o homem de Deus naquele reinado que era diferencial. Era um homem que tinha ali uma fidelidade com Deus, era um representante de Deus naquele reinado, e era por onde Deus estava abençoando aquele reinado, mesmo que não era um reinado que era seguidores de Deus, estavam sendo abençoados através daquele jovem Daniel e os seus companheiros, porque tinham um compromisso com Deus, viviam uma vida íntegra com Deus, eram fiéis ao Senhor, já tinham passado por vários momentos, e eles estavam novamente em um momento complicado, em um momento em que abalaria a fé de qualquer um que não tiver o Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque sabia que aquele decreto, se acontecesse de serem pegos fazendo uma petição a qualquer Deus ou a qualquer outra pessoa que não fosse o rei, eles seriam lançados na cova dos leões. E o edito, o decreto, foi assinado pelo rei, mas com um único objetivo: de pegarem a Daniel em alguma falha, de fazerem com que Daniel era culpado de alguma coisa, de algum mal naquele reino. E aconteceu então que Daniel, quando viu esse decreto, Daniel disse: não, eu não aceito. Eu não vou deixar de falar com o meu Deus, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, porque eu tenho todos os dias o compromisso de estar adorando ao Deus que me colocou neste mundo, que me colocou nessa posição, e eu não vou deixar de adorá-lo em nenhum momento. E não estarei ferindo o decreto do rei, porque eu não assinei, eu não participei, e eu sei que eles se levantaram contra a minha vida, contra a minha posição, e estão querendo levantar contra o meu Deus, mas isto eu não aceito. E Daniel então, nas suas horas normais, ele abria a janela do seu quarto e ele orava a Deus, ele apresentava Jerusalém a Deus, ele estava intercedendo pelo seu povo, pela sua vida, pelo reinado pela qual ele era o terceiro homem ali, a terceira autoridade naquele reino. E então Daniel fazia assim, e eles começaram a vigiar para poderem pegar então Daniel no ato. E aconteceu que Daniel não se escondeu, e quando pegaram a Daniel orando a Deus, eles levaram então ao conhecimento do rei. O rei sabia que havia assinado um decreto.
O rei sabia que tinha selado aquele decreto e a sua palavra não podia voltar atrás. E naquele decreto a condenação seria que seriam lançados todos aqueles que foram pegos descumprindo aquele decreto, seriam lançados na cova dos leões. Mas isso não tirou a fé, a confiança de Daniel e os seus amigos ali do seu Deus, do Deus poderoso. E Daniel então permaneceu. E Daniel, quando foi lançado, colocado ali diante do rei, o rei então começou a perguntar a Daniel se era verdade. Começou a interrogar a Daniel. E Daniel disse para o rei que era costume dele, de todos os dias, 3 vezes ao dia, estar orando a Deus. E ele não faria diferente, mesmo com aquele decreto, porque ele não estava participando daquele decreto. E então, aconteceu que o rei, mesmo entristecido, ele tinha que cumprir aquilo que foi decretado, o que foi assinado. O rei então, ele com tristeza no coração, porque ele sabia de que Daniel tinha o espírito excelente, de que Daniel era fiel ao seu Deus, e ele sabia que o próprio Deus de Daniel haveria de fazer a sua vontade sobre a vida de Daniel, deixando que os leões o devorassem, ou então tampando as bocas dos leões. E o que aconteceu? Um grande milagre aconteceu novamente no reino, ali já agora do reinado Dário. Quando eles então foram lançados na cova dos leões, ali Daniel tinha ali aproximadamente alguns leões, e tinha aproximadamente 5 dias que aqueles leões não se alimentavam. E um leão, ele come, me parece que, se não estou enganado, aproximadamente 25 quilos de carne diário. Se tinha 5 dias que aqueles leões não comiam, aí você fala, então 125 quilos de carne estavam faltando na alimentação do leão, de um leão. Mas não tinha apenas o leão, porque o tema, ele mostra aqui, que Daniel na cova dos leões. Então não era um leão. E aí acontece então, que cada leão que comia 25 quilos de carne por dia, 5 dias sem comer, estavam dentro daquela cova. E então quando lançaram ali a Daniel, quando o rei teve que cumprir aquele edito, aquele decreto, mesmo com a tristeza no coração, ele disse para Daniel: Daniel, que o seu Deus, ele possa te livrar da cova dos leões e das minhas mãos. E Daniel então foi lançado, entrou para dentro da cova, passou ali a noite, a madrugada, e chegou o dia de amanhã. O rei dispensou as suas festas, as músicas, aquela alimentação, tudo que poderia trazer alegria para o rei naquela noite, ele dispensou. E pensando em Daniel, porque quando lançaram Daniel na cova dos leões, eles perceberam que os leões não vieram aflitos para cima de Daniel. Eles perceberam que não houve aquele alvoroço dos leões para cima de Daniel. Quando eles selaram então aquela porta, eles voltaram, e então aconteceu que ao amanhecer, o rei, ele se apressou e desceu à cova dos leões. E então, ele chegando lá, ele chamou a Daniel. E ele disse: Daniel, acaso o teu Deus, o Deus a quem tu serves continuamente, que você é fiel a Ele, que você tem decretado no seu coração neste reino, que tem colocado você nessa posição a qual você está, acaso este teu Deus, Ele pôde te livrar das minhas mãos e da cova dos leões, ó Daniel? E Daniel, cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de força, ali de ter passado uma noite gostosa,
perante aqueles leões, Daniel responde lá de dentro: ó rei, vives tu para sempre, o meu Deus a quem sirvo continuamente, o Deus vivo e poderoso, ele pôde me livrar da boca dos leões e das tuas mãos, ó rei, porque nada tenho contra você no seu governo, no seu reinado, e nada tenho contra todos esses que se levantaram contra a minha vida, e sou fiel ao Deus Todo-Poderoso. E Daniel então foi retirado da cova dos leões, com vida, sem nenhum dano em sua pele, e os leões continuaram com fome, porque Deus é fiel. Deus é fiel com aquele que é fiel com ele. E Daniel estava ali permanecendo fiel ao Senhor em todas as circunstâncias que ele passou, porque no momento em que ele foi tirado de Jerusalém, da maneira que foram tragos para ali o reinado de Babilônia, ele poderia então já desistir de Deus e falar: então eu vou agora começar uma nova vida aqui no reinado babilônico. Mas Daniel permaneceu firme, como jovem, forte, saudoso, com sabedoria, servindo a Deus em meio a circunstâncias adversas. E aí, em tudo que ele passou, ele permaneceu fiel, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele podia contar, o Deus da sua vida. E como conclusão nesta noite, eu quero deixar para os irmãos 3 pontos principais nesta lição, para que os irmãos possam meditar. Daniel, ele foi ensinado a dar glória e honra ao Deus único e verdadeiro. E assim ele permaneceu, dando glória e honra, quando ele respondeu para o rei: ó rei, vives tu para sempre, o meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, ele me livrou das suas mãos e da boca dos leões. Então ele estava afirmando: o meu Deus é o Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Ele me livrou e ele tem poder para me colocar novamente ministrando no seu reinado. E aconteceu, aleluia, que Daniel adorou a Deus. O segundo ponto, a demonstração da fé em Deus através dos fatos, não importando as circunstâncias. Então não importa a circunstância que você está, não importa o local que você está, o que importa é que você tem que ser um potencial nas mãos de Deus, assim como Daniel, ele permaneceu sendo um potencial nas mãos de Deus. Não importa onde você está, não importa o edito, o decreto que eles querem fazer, que eles têm se levantado contra o povo de Deus, o que importa é que você permaneça fiel, mediante todas e qualquer circunstâncias. É o mais importante. E o terceiro ponto, o prazer de permanecer dentro do propósito de Deus. Daniel não foi levado para a Babilônia apenas porque era bonito, era de boa aparência, era forte, era sábio. Não, Deus tinha um propósito com Daniel e os seus amigos, seus companheiros ali naquele reinado. E foi cumprido o propósito de Deus ali naquele reinado, porque Daniel, ele permaneceu no propósito de Deus. Ele permaneceu firme, ele permaneceu inabalável a sua fé diante de Deus. Que você possa nessa noite meditar nessas palavras, que Deus possa falar no seu coração de uma maneira a qual você possa entender a grandeza de Deus na sua vida e o propósito de Deus para que Deus te chamou. Você, jovem, forte, de boa aparência, você que é sábio, você que tem o Espírito excelente na sua vida, permaneça fiel, porque Deus vai te fazer um potencial nas mãos dele. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida nessa noite.
e mais uma vez quero agradecer ao Senhor por este momento. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso, por este momento onde podemos ouvir a palavra do Senhor. Em nome de